Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo sobre o Pai Nosso. Damos destaque ao tema desta noite, trazendo aquilo que nós temos lá em Lucas capítulo 11, né? Senhor, ensina-nos a orar. Nós damos início ao nosso estudo com um momento de oração. Senhor Deus, Pai eterno, nos ensinaste a nos dirigir a Ti como filhos amados, reconciliados, orientados por Tua ação divina, incorporando-nos à Tua família por meio de Cristo Jesus e nos trazendo a firme confiança por meio do Espírito Santo. Acompanhe-nos ao longo deste estudo bíblico, por Tua bondade e graça. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Ok, obrigado. Então, primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar a estudar os catecismos de Lutero e vamos entrar no Pai Nosso. O nosso estudo de hoje se caracteriza principalmente por ser uma introdução ao Pai Nosso e assim também recapitulando tudo aquilo que nós já vimos até aqui, ou uma grande parte do que a gente viu até aqui. Nós passamos pelos mandamentos, passamos pelo credo e agora vamos entrar no Pai Nosso. Pode passar para o próximo slide.
Então, aqui está aquilo que Lutero coloca no Catecismo, né? A introdução para essas petições, que é Pai Nosso, que está no céu. E o que significa isso? E aí Lutero explica isso assim: Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. E aqui o professor Brunzo, ele traz algumas referências bíblicas para podermos entender essa petição e todo o estudo que nós faremos. Como a gente tem feito, né, nós não vamos passar todo o texto aqui, porque ele é longo, né? E assim ele foi disponibilizado para vocês antes, e depois vocês podem olhar com mais cuidado. Então, nós apenas vamos pegar a recapitulação, que são as perguntas, e estudar em cima dessas perguntas essa petição. E, olhando essas referências bíblicas, esse texto de Mateus 7, dos versículos 7 a 8, é um texto, são versículos conhecidos e que, ao longo desse nosso estudo, ele também vai estar para nós. É aquele texto que Jesus diz que sempre que... deixa eu olhar aqui. Que peçam e vão receber, buscam e achareis, pedi dar-se-vos-á. Esse texto que é bem conhecido. No texto de 1 Pedro, capítulo 5, 6 a 8, o apóstolo vai falar que orar é colocar tudo que as nossas necessidades nas mãos de Deus. E assim nós entregamos também nas mãos de Deus as nossas preocupações e tudo aquilo que nos aflige também. Seguindo o texto de Filipenses, nós olhamos ele na semana retrasada, quando estávamos estudando ainda o caderno do PEN. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar no Senhor, e sempre que orarmos, vai estar também relacionado todas as nossas necessidades diárias. Então, por isso nós devemos também nos alegrar no Senhor. E ele traz também esse hino do Inário Luterano, que é o 443. Ele é bem grande, nós não precisamos cantar aqui, mas é uma boa menção, né, só passar por esse hino, porque ele faz toda uma melodia e toda uma letra em cima do Pai Nosso, como, por exemplo, na primeira estrofe, ele já vem cantando: Pai que está no céu, escuta a voz dos seus filhos, e assim o pão diário quer nos dar e a nossa vida abençoar, protege-nos das tentações, livra-nos de todo o mal. Então, todo esse hino é fazendo essa oração do Pai Nosso. Então, para começarmos a olhar mais profundamente essa nossa petição de hoje, eu trouxe essa imagem, que é um ciclo, que é bem interessante. Porque se nós olharmos ali, tem uma mãozinha, como se fosse uma oração, embaixo alguém orando em cima de uma Bíblia aberta, e do outro lado, do lado direito, está as tentações, a maçã com a cobra, um homem com várias coisas rodeadas, que quer dizer as nossas tentações. Existe um axioma em latim antigo, né? Não sei se o pastor sabe de onde vem, eu acho que vem dos pais da igreja,
que diz oratio, meditatio, intentatio. E o professor Plunzo, trazendo essa reflexão em cima do Pai Nosso que está no céu, ele detalha bem isso ao longo do texto. Porque o que é isso? É orar, meditar e tentar. E isso é um ciclo na vida do cristão. Por quê? Eu vou começar pela tentação. Nós estamos cercados de tentações, isso não é novidade. Tentação da nossa própria carne, tentação do mundo, e também o que o diabo nos coloca em nossa volta para também nos fazer tropeçar e cair. E aí, o que acontece? Nós temos a palavra de Deus para meditar. Por que isso é importante? Por que isso é interessante? Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é aonde nós encontramos o verdadeiro Deus, verdadeiro Criador, em que nós confessamos já, por exemplo, nos credos que terminamos de ver na semana passada, e também aonde encontramos aquilo que quem nós somos perante Deus. Nós somos pecadores, nós somos criaturas de Deus, que é o que nós vemos diante dos mandamentos, né? Nós olhamos para os mandamentos e vemos quem nós somos, e aí tem o que a lei faz conosco. Por isso essa meditação é importante, porque assim nós estamos firmes numa base, e essa base é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a oração, aonde a oração se encaixa aqui? A oração, eu não quero dar spoilers do que nós vamos, né, ler e estudar hoje, mas a oração é um ponto importante da vida cristã também. Lutero vai dizer que toda a vida do cristão é uma oração, assim como está no texto de Tessalonicenses, né? Nós oramos sem cessar, porque nossa vida é uma vida de oração. E isso não se encontra só nessa mesma rota sempre, né? Orar, meditar, tentar. Não, por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados, e isso nos mostra que nós caímos, nós somos pecadores, e nós podemos nós nos arrependemos disso e Deus nos recebe. Por isso que é importante ter essa base bem fixada. Essa tríade que você traz, né, em Lutero, oração, meditação e tentação, as três coisas, né, o tripé que faz o teólogo, segundo ele. Isso traz para toda a vida cristã essa compreensão de que a oração não é algo que fica meio perdido, como ele mesmo critica, né, algo que ficava perdido dentro do mosteiro, né? A oração cristã é algo que está na prática da vida. Você bem colocou. A vida do cristão é constante oração, né? Essa oração, essa vida de oração, ela está vinculada pelo Espírito Santo também à palavra, a parte da meditação. A própria palavra nos leva a meditar, a entrar em contato com Deus, né? E como a vida cristã é uma vida prática, né, Lutero vai colocar em outro momento aquele que faz bem o seu trabalho, né, ora 2 vezes, e ele quer dizer isso para explicar ao povo daquela época e também para nós, de que a nossa vida cristã é uma vida que precisa estar em coerência. Aquilo que pedimos, que falamos, com as coisas que nós fazemos, né? Não adianta você ir lá na compreensão bíblica e na compreensão que Lutero expõe também nos catecismos, você viver uma vida de orações conforme a tradição dos mosteiros, né, a tradição medieval, e ao mesmo tempo você viver uma vida
de alguém que não é filho de Deus, uma vida de perversão. Lembrando, né, quem assistiu o filme Lutero, uma das cenas que causa grande espanto no próprio reformador é quando ele vai para Roma, saindo da Alemanha para Roma numa viagem, uma jornada de peregrinação que ele foi, e ao chegar lá ele percebeu que Roma estava sitiada pela prostituição, pelo roubo, pela extorsão, né? Então, ou seja, não havia de fato uma terra santa como ele pensava, né? Como ele havia construído na sua mente, embora aquelas pessoas cumprissem as regras de orações. Então, trazendo para esse contexto de vida prática, né? Vida cristã é vida prática. Oração é vida prática do cristão. Então, ele traz esse conceito de que também, agora o terceiro ponto, né, a tentação é algo que continua ao longo de nossa vida e também por meio das tentações nós somos exercitados na necessidade de Deus. Se não houvesse tentações, né, segundo ele vai descrever, correríamos o risco de engajar ou, né, enredar para o erro de não precisarmos de Deus e, portanto, não buscá-lo conforme os meios que ele nos oferece, seja pela oração, né, seja pelo encontro com a sua palavra, pelos sacramentos de um modo mais geral. Então, essa é a tríade que faz parte da vida e da meditação cristã, segundo Lutero. Não existe meditação fora da palavra, por isso a importância do Espírito Santo e a palavra, a Escritura, né? Esse contato nosso com a palavra, com Deus, pela oração, por esse encontro que agora ele vai falar mais à frente, né? Sermos filhos de Deus. E, acima de tudo, o conceito de que nós, enquanto cristãos, permanecemos no mundo. E um mundo e uma carne que continua nos tentando, com o qual nós precisamos militar, lutar continuamente. Seria como é que o Pai Nosso é um sumário das Escrituras? E para ajudar a entender essa pergunta, então trouxe aqui a citação que Lutero descobriu que a oração era o contorno da inspiração do Espírito Santo, não apenas a inspiração original dos profetas e apóstolos, mas uma contínua inspiração. E através das Escrituras que a fé em Cristo Jesus é criada e sustentada. Nesse sentido, precisamos entender o Pai Nosso como sendo uma expressão da vontade de Deus que nos envolve em todos os momentos da vida. Tem mais uma? Isso. Por isso, ancorado no ler e ouvir as Escrituras Sagradas, Lutero entendeu que as Escrituras continuam vivas e ativas como palavra de Deus, o espaço da ação do Espírito Santo. Portanto, a oração nada mais é do que a leitura da palavra de Deus em oração e meditação. Essa pergunta é um pouquinho até complicadinha, porque muitas vezes eu acho que a oração do Pai Nosso acaba sendo algo mais sai da boca para fora, né? Não só o Pai Nosso, como várias outras coisas, às vezes, quando se é repetido várias vezes, fica sendo algo mais da boca para fora. Quando nós intercedemos em favor de alguém e, pelo auxílio do Espírito Santo, nós também comunicamos a palavra, a vontade de Deus, nós estamos atualizando essa palavra para os nossos dias. Isso ele entende ali o segundo parágrafo, né? Ancorado no ler e ouvir das Escrituras, ele entende que elas continuam vivas e ativas como palavra de Deus, espaço de ação do Espírito Santo. Tá? A oração nada mais é do que a leitura da palavra de Deus em oração e meditação. Você vai repetir, você vai comunicar
a ação, a vontade, o seu desejo, né, para hoje, tomando em consideração como Deus e como o povo cristão se reportou nos dias, nos tempos em que a Escritura foi trazida, né, foi redigida. E aí abro até mais um parêntese, né, para a gente aprender a maneira adequada de orarmos. É muito mais seguro você buscar uma oração a partir da Escritura, e nós temos, por exemplo, o livro dos Salmos, leituras, a meditação a partir da própria Escritura, quando nós deixamos, né, ou ouvimos a voz de alguém lendo a Bíblia para nós, com dedicação, com empenho, né, e não apenas como um texto corrido de maneira mecânica, como o Richard tentou colocar anteriormente. Quando você percebe isso acontecendo, você também se apropria daquilo que é pedido. Por fim, quando muitas vezes ouvimos ensinamentos de que, por exemplo, para orar e pedir a Deus, e para ter aquilo que você pede de Deus, que você tem que determinar para Deus, né? Quando nós vamos olhar na Escritura, nós encontramos muito pouco disso. É muito mais de um povo que clama e se coloca, de fato, com aquela expressão que nós temos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, do que um povo que sai impondo sobre Deus, né, a sua própria vontade, o seu desejo, a sua inquietação no sentido de ordem, né, em que a criatura tenta impor sobre o Criador a sua vontade, ao invés de por humildade e reconhecimento, né, submeter-se à vontade do Criador, o nosso Pai. Muito mais do que o Criador, ele quer ser e manter conosco essa ligação de intimidade, sendo o nosso Pai. Por isso ela traz aí uma escritura, né, como um sumário das escrituras. À medida em que você, no Pai Nosso, percebe todas essas petições e também essa maneira intimista com a qual Deus quer tratar conosco. Podemos avançar então para a próxima pergunta. E aí é uma pergunta que nos faz pensar, lembrando aquilo que nós vimos até aqui. Qual é então a relação que podemos estabelecer entre os mandamentos, o credo e o Pai Nosso? Uma pergunta interessante, que, trazendo aquilo que nós falamos há um tempo atrás, sobre a base forte. Tudo que vem primeiro é importante. Então, as coisas que vêm demais vão acrescentando. Então, nós começamos desde o início falando a nossa confissão, o primeiro mandamento, que o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, nós passamos por todos os demais mandamentos, o credo, e chegamos aqui no Pai Nosso. Então, qual é a relação que cada um tem chegando nessa petição? Bom, ele traz para nós aqui esse parágrafo, esses dois parágrafos. Primeiro, Lutero vê o primeiro motivo para orarmos brotando do coração de Deus. Os 3 primeiros mandamentos são usados por Lutero para demonstrar como Deus vem ao nosso ouvido e convida-nos a orar. A oração é feita pelo Filho porque ele sabe quem é o seu Pai. Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, como já foi dito. Afirma o Pai no primeiro mandamento e a resposta em fé é balbuciar a oração. Por isso Lutero coloca o Pai Nosso logo após o credo, pois no credo sabemos quem é Deus e como reconhecemos em fé o Deus do primeiro mandamento. Colocamos em nossa vida a palavra de Deus dita no segundo mandamento, pois invocamos a Deus em todas as necessidades.
Aí ele vai ter mais um parágrafo que acho que eu não coloquei aqui, que ele vai falar sobre o terceiro mandamento. Acho que eu não coloquei aqui, né? Ele diz ali a relação com o primeiro mandamento, né, que o Senhor é o nosso Pai. O segundo mandamento, que nós invocamos em todas as necessidades. E aí ele traz aquele versículo do Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Então essa questão por trás da oração também. E a terceira seria o terceiro mandamento seria naquele sentido da meditação que nós tínhamos dito. O terceiro mandamento diz santificar o dia do descanso. Então, da meditação. Interessante. Entra um aspecto interessante acerca da diferenciação de quem ora. Eu vou ler o texto. Qual a relação do terceiro mandamento? Qual a relação do terceiro mandamento com o Pai Nosso? Né? O terceiro mandamento, ele está presente nele também a santidade da oração. E essa santidade da oração repousa na palavra de Deus. A nossa oração é tão importante quanto a oração de Pedro e Paulo, porque está fundamentada na palavra de Deus. Olhando os aspectos que ele fala, né? A ordenança do Senhor, que orar a Ele como Deus Criador, a promessa de Deus, né? Do invoca-me e eu te livrarei e tu me glorificarás, a promessa do livramento, a promessa de sermos atendidos, né? E a segurança de que isso é válido, não por quem faz, mas de quem ordena, né? Está melhor, por trás de quem ora, né, está o ordenamento de Deus, está a promessa de Deus, né? Acho que é interessante esses 3 mandamentos vinculados com o Pai Nosso, né, para a gente lembrar. Quem é esse Deus que invoca, né, ou que exige a minha adoração? E aí tem os 3 artigos. Ele é o Deus que criou o céu e a terra e conserva a vida e a ordem na natureza. Ele é o Deus que, vendo a nossa condição de caídos em pecado, se desdobra em direção à criação e vem na pessoa do Filho, se torna um de nós e se entrega voluntariamente para a salvação. E para garantir que nós não o esqueçamos, para ter a segurança de que nós não nos desviaremos, ele mantém conosco o seu Espírito, o que nós ouvimos no Credo. E é nesse Espírito que ele agora, então, nos chama para uma vida, um relacionamento intimista com ele. Pelo convite de Jesus, que diz, quando forem orar, digam Pai Nosso. Né? Nós falamos no texto anterior, essa maneira quase que um balbuciar. Eu gosto demais dessa expressão, porque ela denota a nossa condição de pequeninos, né? De dependentes, e ao mesmo tempo essa relação que a gente, né, vê com os recém-nascidos, com as criancinhas, né? De confiança para com o seu genitor, para o seu Criador, para com o seu Deus. Continuando então, Charles. Qual é a importância da oração ser baseada no mandamento de Deus? Se é mandamento de Deus, ele vai nos capacitar e nos ensinar a orar, porque é um mandamento dele e ele vai nos concede, né, essa condição de orar. E que, assim, não é algo que a gente possa fazer
Ou seja, que a gente possa viver sem fazer na vida cristã. Bom, é mais ou menos isso. Sim. E aqui ele traz aquilo que o pastor já tinha falado antes, e Deus não vai considerar a nossa prece ou a oração por causa da pessoa em si, mas e sim da obediência do mandamento de Deus, o mandamento de orarmos e invocarmos a Ele. Então, Lutero resume a primeira razão para orar. Seja esta a primeira e mais necessária das partes, que todas as nossas orações devem fundamentar-se e apoiar-se na obediência a Deus, sem consideração da nossa pessoa, quer sejamos pecadores, quer justos, dignos ou indignos. E saibamos que Deus não quer que façamos pouco caso disso, mas há de irar-se e castigar-se se não pedimos, assim como pune as demais formas de desobediência. Também não quer permitir que as nossas orações sejam vãs e perdidas, pois se não te quisesse ouvir, não te ordenaria orar, nem acrescentaria tão severo mandamento. A oração, sendo mandamento e promessa, acrescenta outro elemento importante no pensamento de Lutero. A palavra de Deus em julgamento e salvação, em lei e evangelho. Se o Pai precisa nos lembrar que temos que orar, o seu mandamento, ele acrescenta a palavra de consolo, de que irá nos ouvir porque assim o prometeu. A oração é algo que deve ser feito não por lazer, acima de tudo, em cumprimento à vontade de Deus. Quando a gente muitas vezes, eu trouxe isso já lá atrás, quando estudamos o terceiro mandamento, né, em que o aluno pergunta: se Deus sabe todas as coisas que eu preciso, por que razão eu devo então orar? Inclusive a própria Escritura disse que antes que a palavra nos venha à boca, as nossas petições e necessidades, Deus já as conhece bem e está pronto para atender. Lembrando que nesse mandamento, por essa observação aqui, né, embora Deus saiba as nossas necessidades, Ele espera que nós, ao orarmos, estejamos demonstrando primeiramente ao mundo o reconhecimento da nossa fé, ou seja, eu peço ao Deus Criador, ao Deus Provedor, né? E em segundo momento, também um ato de nossa confiança, no sentido de que se por outras, né, em outras religiões, outras pessoas, para adquirirem aquilo que precisam, que buscam, né, que necessitam, realizam sacrifícios, realizam muitas vezes oferendas, né, para suas entidades, para suas orientações religiosas, né? Deus, quando nos chama para orarmos, né, Ele quer que nós confessemos então ao mundo que nós o conhecemos como Pai, né, e que, por confiança, nós estamos cumprindo a sua vontade, dirigindo a Ele a nossa necessidade. Vemos que a causa da idolatria é esse desconhecimento de quem é ou a quem dirigimos nossas orações, né? Essa confusão entre o Criador e a criatura, né? Em você devotar-se de fato ao Deus verdadeiro, ao Criador, ou fora dele, o que é a idolatria, né, adorar a criação dele.
E aí a gente pode estender isso para, né, vários aspectos aí do que é a criação de Deus, que é usada como meio de idolatria. Então, você percebe, quando você mesmo disse, o povo que foi liberto por Deus das serpentes, que pediu, né, esse nós conversamos atrás, aparentemente é a primeira incoerência de um Deus que exige ali em Êxodo que não se fizesse imagem ou semelhantes para adoração. Ele mesmo estabelece que para a cura deveriam construir, né, uma serpente de bronze e olhar para ela sempre que necessitados. E que na sequência, né, depois que passa aquele período de aflição, ou seja, Deus não tira as serpentes do meio do acampamento, ou seja, a tentação continua ali presente. De novo, o aspecto educativo da tentação. Sem picadas das serpentes, as pessoas não se dirigiam a Deus. Ou estavam, como, né, o que levou até aquele momento, blasfemando contra o Deus Criador. No momento em que eles começam a ser atacados por aquelas serpentes, eles então voltam os seus olhos para Deus. E detalhe, entre o que aconteceu naquele tempo imediato e o que é condenado, inclusive, por Ezequias, quase 400 anos depois, 500 anos depois, é que no primeiro momento eles sabiam e clamavam a Deus, olhavam para a serpente pendurada, mas eles viam para além da serpente. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Né? Eles lembravam assim, Deus disse, quando picados, confiarmos nele, olhando em direção àquela serpente. Então, olhavam, mas viam para além da serpente, Deus cumprindo a sua promessa. Tempos depois, o que levou a crítica, a denúncia de vários profetas, né, e a destruição, isso lá no tempo da reforma do rei Ezequias, é que o povo perdeu a conexão com a promessa de Deus e adorava a serpente como um elemento mágico capaz de livrá-los das suas aflições. É o problema do amuleto hoje em dia, né? Quem usa um crucifixo, porque vai usar o crucifixo, vai evitar olho gordo, né? Vai botar talvez uma pimenteira na sua casa, ou coisas assim, né? Ou vai derramar água benta sobre um ferimento, ou beber água benta para ser curado de alguma coisa. É importante que a gente entenda isso, né? Quando Deus nos chama para nos aproximarmos em oração, e até mesmo usa, ou por exemplo, a palavra do Pai Nosso, que é interessante esse aspecto, né? Você recitar o Pai Nosso sem conexão, isso o Lutero vai falar mais à frente. Você recitar o Pai Nosso apenas de maneira mecânica, né? Isso não te põe de fato em oração. Teu espírito está desconectado. E nisso, diz Lutero, ele vai mais fundo, há um aspecto de rebeldia contra Deus, de zombaria contra Deus. Então ele alerta quanto a isso também. As orações, especialmente a oração do Pai Nosso, como é uma oração que tem, a gente diz, né, oração modelo, tem as suas palavras que estão ali. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que mais do que as palavras são o sentido que elas trazem para cada um de nós. Se nós olhamos as palavras e as repetimos sem nos darmos conta do que estamos fazendo, corremos o risco de chamar maldição sobre nossa vida. Próxima pergunta é: quais são as promessas que acompanham aquele que ora? E aqui já está um trecho para nos ajudar a entender essa pergunta. O primeiro motivo para orarmos é o mandamento de Deus, que é o que nós acabamos de ver na pergunta passada. O segundo motivo é a promessa que Deus irá nos ouvir.
A nossa necessidade está vinculada à promessa de que Deus irá nos ouvir. Esta certeza Lutero tem e cita o Salmo 50 e Mateus 7:7. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E Cristo diz no Evangelho, em Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. A promessa de que Deus vai nos escutar. Isso mesmo, né? Então é a confiança na palavra daquele que, primeiramente, ele ordena que nós oremos a ele, e não apenas uma oração que fica batendo na parede vazia. Essa. A gente lembra outra, a história do próprio Abraão, quando ele fez a sua petição diante de Deus, né, pela cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor, se houver naquela cidade 5 pessoas que forem fiéis a ti, vai destruir a cidade? E Deus disse, não. Por amor dos 5, não destruirei a cidade. Deus, de fato, tira os que estavam tementes a ele. Ló, suas 2 filhas, né? E a esposa também, até uma parte do caminho. Mas, ou seja, ali haviam 3, pelo menos 3 pessoas fiéis que se mantiveram firmes na palavra do Senhor. Quando ouviram do anjo, né, corram, saiam da cidade e não olhem para trás. A esposa de Ló foi tomada pela tentação, apegada às suas riquezas e aquela cidade acabou voltando-se para trás e se tornou aquela musiquinha, né, bem conhecida, uma estátua de sal. Tá? Então, alguns casos, alguns exemplos de como a oração, a nossa petição ao Senhor pode sim mover Deus na sua decisão, no seu caminho, tá? E como fica claro, né, pelas histórias do passado, e aqui a gente pode acrescentar também as nossas histórias, o que faz, né, como dissemos no início do estudo, que a oração torne a palavra de Deus viva e atual, né? Quando nós, por petições e necessidades, também somos atendidos em nossos pedidos diante do Senhor. Sim. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para ti, pastor. Pois não? que olhando essa pergunta me veio lá no começo, onde diz que toda a vida do cristão é uma oração. Certo. E aí me vem a pergunta em cima dessa pergunta aqui. Uhum. É uma oração num sentido de cuidarmos da nossa vida com aquilo, seguindo as vocações que temos, os chamados que temos, ou em outro sentido? A oração é algo, como eu falei lá, algo que deve ser colocado de maneira coerente. Tá? Lutero entende, as nossas confissões trazem, que a nossa meditação cristã, ela, de modo algum, ela é dissociada da nossa realidade. Na cabeça de Lutero, nas confissões, não é possível aquilo que muitas vezes tentam ilustrar, de que nós somos cristãos quando vamos ao culto e quando saímos da igreja acabou o nosso compromisso. Né? Por isso eu gosto sempre de reforçar uma ilustração de que a vida cristã é vida fora da igreja, fora do templo. Tá? E eu vou ao templo para me alimentar. Eu vou à palavra de Deus para buscar o alimento e força. A vida cristã é vida fora do templo. Cristão é gente de Deus que age no mundo. E é o nosso testemunho também, né, pastor? Isso, dona Rosário. Que fora que nós temos testemunho. Não dentro da igreja, né? Isso. Dentro da igreja tem que já ter, mas aqui fora que a gente tem que mostrar os nossos irmãos, de repente não conhecem a Deus, o nosso testemunho. Isso. Vamos lá? Vamos.
Quinta pergunta: como Lutero nos ensina sobre oração? E aí, o ensinamento de Lutero é muito interessante. Mas, para que a oração seja verdadeira, é preciso que haja seriedade. E aqui, acredito que ele estava falando sobre aquilo que o pastor citou agora há pouco, né? Não apenas orar da boca para fora, mas você está verdadeiramente orando a Deus. Importa que sintamos a nossa necessidade, e necessidade tal que nos oprima. Peraí. Tá, necessidade tal. Tá. E necessidade tal que nos oprima e nos vai impelir a que chamemos e clamemos. Assim, então, a prece vai por si mesma de forma em que deve, de sorte, não só se necessite uma doutrinação a respeito de como importa preparar-se para alcançar a essa devoção, mas a necessidade que nos deve preocupar quanto a nós mesmos e quanto a todos os homens, encontrá-las com abundância suficiente no Pai Nosso. E aqui ele está falando sobre todas as nossas necessidades, tanto terrenas quanto celestes. Razão porque também servirá ao propósito de nos lembrarmos dela, a ponderarmos e dela se nos penetrar o coração, a fim de que não nos tornemos negligentes na oração, pois todos temos o bastante em matéria de carência, mas a falha está em não o sentirmos e vermos. Deus, por isso, também quer que lamentes e expresses essas necessidades e preocupações. Não como se ele não tivesse conhecimento, mas a fim de inflamares o coração, a que deseje mais e com maior vigor, e desdobrares bem e amplamente o manto para receber muito. Que entra aquele aspecto que nós falamos sobre o aspecto de ensino da oração. Não é que Deus não saiba das nossas necessidades, mas nós também passamos por aflições e por todas essas preocupações e necessidades, para também sempre não esquecermos de voltar a Ele, e assim, a fim de inflamares o coração e desejar cada vez com mais vigor voltar aos braços do Pai, que é aquele a quem pode lhe ajudar e também lhe atender em todas as necessidades. Uhum. Alguém gostaria de comentar? O texto é bem longo, né? Mas de uma maneira bem resumida, como o Charles também já colocou, as orações do Pai Nosso, quando nós vamos meditando em cada uma das petições, né? Por exemplo, santificado seja o teu nome. Quando Lutero explica lá, o nome de Deus é santo por si mesmo, sem a nossa prece, né? É algo que, ou seja, Deus não precisa da minha oração para que o nome dele seja santo. É um nome incomparável. Contudo, Deus me dá o privilégio e também o mandamento para que, ao orar, né, quando eu clamo, santificado seja o teu nome, né, por mim. Isso que Lutero quer falar. Me inclua no meio daqueles que santificam o seu nome, Senhor. E ele traz para um aspecto prático, né, que é a questão da conexão com a vida comum. Quando é que eu santifico o nome de Deus?
A relação está com o terceiro, né, e o segundo mandamento. E aqui ele traz um aspecto interessante sobre deveríamos ensinar as pessoas a orar desde pequeno, porque assim eles iriam acostumar com a necessidade iriam se acostumar a orar diariamente, né? E por que isso? Porque acho que não ficou nesse pedaço, conforme já dito, apresenta, tá? Eu tirei fora o porquê disso. Mas por que que seria interessante, né? E porque é preciso aprender a orar desde pequeno. Porque isso também é algo da tentação do diabo. Quando nós oramos a Deus, nós estamos, de certa forma, vencendo tentações do diabo. Eu entendi Com que mais você quis clareza. colocar, enquanto você procura eu vou comentar. Ele quis deixar claro que quando nós, em nossas necessidades, clamamos a Deus e não a qualquer outra coisa, né, nisso o diabo é derrotado. Nisso Deus tem prevalência sobre nossa vida, né, e assim nós estamos combatendo as influências do mal, do inimigo. Por outro lado, quando fala da importância de acostumar a mocidade desde pequeno à oração, é porque a oração é um exercício da fé. O exercício da fé, por meio da oração, deve ser estimulado o quanto antes, né, para que nos habituemos a essa prática de diálogo, de busca, né, de confiança, de dirigir o nosso foco e necessidade para Deus. E aí ele acrescenta que quando não se faz isso, né, quando você fica cada vez mais frio e rude nas orações, fica inapto para orar, é aquilo que o diabo quer. Vamos avançando então? Por que o batismo é importante para orarmos o Pai Nosso? Bom, para ajudar a entender, nem as citações. Para vivermos a promessa de que Deus irá nos ouvir, Lutero nos ensina que devemos estar conscientes da relação de pai e filho. Ele nos lembra que somos filhos do Pai por causa do nosso batismo. E aí, as 3 primeiras petições estão baseadas na relação que Deus tem conosco através do batismo. Elas estão totalmente sob controle dele em nosso favor. Já nas petições que nos envolvem, Deus indiretamente utiliza-se de máscaras para executar a sua obra em nosso favor. Em virtude disso, para Lutero, o Pai Nosso traz tudo o que precisamos para viver como cristãos hoje e eternamente. Muito bem. Então, por que o batismo é importante para orarmos o Pai Nosso? Essa última oração do primeiro parágrafo talvez ajude a entender. Ele nos lembra que somos filhos do Pai por causa do nosso batismo. Não posso ficar, não. Edson? Sim? Richard, eles estão perguntando novamente, vê se eu entendi. Ele é importante para a gente orar o Pai Nosso, porque a partir desse momento nós começamos a fazer parte da família. É uma intimidade, né? Intimidade de pai, com filho, uma família.
É isso? Só um pouquinho. Richarles, desliga o seu microfone, a Cláudia está falando. Tá. Oi. Falar de novo? Agora melhorou. Então, vê se eu entendi. O fato do batismo ser importante para a gente orar é porque nós estamos pertencendo a uma família, né? Então, um filho falando com o pai é diferente de uma criatura falando com o seu criador. Existe uma proximidade, uma ponte, né? Que nos foi dada através desse sacramento, certo? Certo. Tá ok, obrigada. Então esse é o ponto. Caso venhamos a esquecer, né, que somos verdadeiramente filhos, e em dado momento Jesus fala isso, já não chamo vocês mais de servos, né, porque o servo não sabe daquilo que acontece na casa do seu senhor. Mas os filhos, né, os filhos são da casa, os filhos estão na família. Os filhos têm essa relação de intimidade, de confiança, de segurança, né, nas mãos, ou ao lado, na presença do seu pai, né? Então, Deus escolhe, eu acho que isso fica muito forte, né, no catecismo e a explicação que Lutero traz. Deus escolhe relacionar-se conosco não mais como Senhor e servos, mas como pai e filhos. Tá? Ele traz, como você mesmo está colocando, ele traz o nosso relacionamento com ele para essa condição intimista. Por isso, na explicação, Lutero fala assim, ó, Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras, para que lhe roguemos sem temor, com toda confiança. Né? Sem temor, lembra que lá no Pai Nosso nós falamos, devemos temer a Deus. Tá? E aqui Lutero está nos convidando que Deus escolhe trazer-nos para perto dele, para que lhe procuremos sem temor. E aqui não é no sentido de desrespeito, mas é no aspecto de falta de medo, tá? Falta de tremor, é no aspecto de confiança, de se colocar nas mãos dele. E isso é maravilhoso, como é trazido na explicação. Vocês podem depois acompanhar esse texto. Quando nós oramos, nós estamos nos colocando, é um dos textos que estão referenciados, tá? Nos colocando nas mãos, nos braços do Senhor. Isso é algo, assim, eu acho que de uma força espiritual muito grande quando nós estamos em um momento de uma luta muito, muito acirrada, em que por algumas ou diversas razões, talvez a nossa fé esteja sendo abalada, talvez a nossa vida esteja sendo ameaçada, tá? Saber em quem cremos e poder nos dirigir a este em quem cremos, com essa intimidade e segurança, isso não, eu acho assim, eu não tenho palavras exatamente que possa compreender tudo isso. É mais da experiência. Seria mais nesse aspecto da experiência com Deus. Deus quer que eu me lembre do batismo, né? O batismo me tirou das garras do poder, da morte eterna e do próprio diabo. E me coloca agora sob a tutela, sob a guarda e a proteção de Deus. Tá? Me recobre com uma justiça que não pode ser mudada a bel prazer ou por forças malignas. É a justiça de Cristo. Com palavras, eu estou tentando passar, né, como que no campo espiritual essa conexão é tão profunda e forte.
né, de que nós agora podemos, de fato, clamar a este Pai que escolheu ser o nosso Pai e que marcou essa paternidade, essa adoção, desde o dia do nosso batismo. Dona Rosário estava com o microfone aberto. Gostaria de falar, Dona Rosário? É assim, o senhor falando aí, eu estou falando assim, quando você ora assim, né, você se entrega mesmo com muita fé, e você sente aquela ligação, né? Deus e eu, na oração, né? Ali, no momento que você está orando, né? Quando você se entrega mesmo ali. Sim. É aquilo que tu falou no início, orar da boca para fora, não. É orar de coração, é fazer entrega, né? E você sente aquela presença na sua vida. Isso é maravilhoso, né? E é do campo da experiência. Acho que a gente conversou nesse fim de semana, a Alessandra estava aqui, a gente trocou algumas conversas no final do culto. É uma questão da experiência. Não pode ser usado como parâmetro de comparação entre um e outro. Não. Né? É do indivíduo com o seu Criador. É do indivíduo com o seu Pai. Tá? Não dá para dizer assim, essa oração que, digamos, que eu faço e o modo como eu faço, talvez, por exemplo, a minha oração mais íntima com Deus é aquela adotando o princípio de Jesus lá em Mateus 6. É lá no meu quarto, né, fechadinho, ao lado da cama. Talvez em público eu prefira ficar em silêncio, eu não consigo me expressar. Né? Já o outro, ele tem essa facilidade, né, de expor em público aquilo que está no seu coração, ou seja, sem nenhum medo, né? Fala de maneira mais livre. Por exemplo, o que acontece muitas vezes com a gente, pastores, a gente fala de maneira mais livre, né? Uma oração, um foco de um assunto, de um tema, uma necessidade, e às vezes os membros falam assim, nossa, mas eu não sei orar como o senhor, pastor. Independente, né, do exercício da oração que se faça, essa intimidade com o Pai Criador está no campo da experiência de cada um, né? Ela não pode, não deve ser usada de parâmetro comparativo entre um e outro. Né? Não. Isso é muito do âmbito da... Tem a sua maneira, né? Uhum. Vamos lá? Próxima questão. Considerações finais. Daquilo que você acabou de dizer, que vem aí o problema de talvez o grande problema de limitarmos o batismo a apenas um rito de entrada na igreja. Uhum. Olha quantas coisas nós já vimos sobre o batismo e nós ainda nem entramos no batismo. Nós falamos do batismo nos mandamentos, no credo e agora aqui no Pai Nosso. Sim. E a gente ainda nem chegou nos meios da graça. Muito bem. Aguardem próximos capítulos. Aguardem. Então, uma consideração final, e eu achei interessante terminarmos com com essa colocação do professor, que a oração envolve os ouvidos e engaja o coração e a mente daquele que recebe a palavra de Deus em fé. Com os lábios, a palavra implantada no coração é confessada, proclamada e orada. Tudo acho que entra agora uma canção, né? A minha fé, Senhor, põe em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser teu coração.
vai guiar na breve dor. Ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim, eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Queria convidá-los para nós colocarmos em prática a nossa oração, pessoal. Sei que todos têm diversos motivos aí para orar, mas eu quero convidá-los para orarmos em conjunto pela recuperação de nossa irmã Marlene da Silva. A dona Marlene, ela foi para São Paulo, passou por uma cirurgia no dia 18 de maio, estava recuperando muito bem. Aí nos últimos 5 dias ela começou a apresentar um mal-estar, foi internada há 2 dias e constataram que ela está com Covid, né? A saúde dela está muito debilitada, ela está respirando por aparelhos, tá? Respiração mecânica. Hoje ela teve complicações urinárias, vocês ouviram o áudio que eu mandei, o que levou então a fazerem uma série de medicamentos com ela, tratamento, e ela está respondendo, né? Começou a funcionar os rins, mas ainda de maneira muito, muito preocupante. E diante disso, eu venho, em nome da família Silva, em nome da nossa família Cristo para Todos, em nome desse povo cristão, pedir pela vida de nossa irmã. Tá? Vou pedir ao Richard, se puder, por favor, fazer um fundo, acompanhar com o fundo, e a gente ora. Todos vocês também, cada um do seu lugar, nós nos dirigimos ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai querido, nesse estudo acerca da oração, aprendemos que Tu nos ordenas e queres que nós não guardemos para nós mesmos as nossas necessidades, nem deixemos, Senhor, de pedir pela necessidade de irmãos e irmãs, filhos e filhas Teus. Nós, de modo muito especial nessa noite, focamos a nossa atenção no cuidado, na recuperação de nossa irmã Marlene. Senhor Deus e Pai, Tu realizaste tantos milagres na vida dela. Tu tens a abençoado de tantas maneiras, pela formação dos filhos, dos netos, dando, Senhor, a cada um de nós a oportunidade de conviver, crescer, aprender, rir, acerca das muitas histórias de vida contigo que ela tem nos contado. Senhor Deus e Pai, ela, com grande fé, se colocou para essa cirurgia, viajou para a casa do seu filho, e agora, na fase final, quando já estava quase cumprindo a sua recuperação, foi acometida com essa doença, Senhor Deus. Esteja com os médicos, nós temos te pedido sempre por eles. Dê sabedoria. Sabemos que tens dado conhecimento, disposição à tecnologia. Senhor, mas para além de todos os recursos humanos está a Tua vontade. E é a Tua vontade que nós clamamos, Senhor. Sê misericordioso para com a nossa irmã.
e segundo a misericórdia que vem de Ti através de Cristo Jesus, acolha as nossas petições, a nossa da congregação, dos familiares e de tantos outros, Senhor Deus, que têm levado ao Teu conhecimento a necessidade, para que ela possa, Senhor Deus, responder de maneira positiva e, passando por esse período de internação, estar junto conosco, Pai. Nós clamamos e pedimos com insistência, mas que a Tua vontade seja feita e nós nos colocamos em humildade. Mas, Pai, por Cristo Jesus e não por nós mesmos. Se pudermos clamar com coragem e com confiança, isso o fazemos. Assim como já demonstraste na história, Senhor Deus, que mudas a sorte e aquilo que aparentemente é irreversível. Tu já mostraste isso com histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós pedimos pela vida dela. Nós pedimos pela alegria de termos a sua companhia aqui conosco. Muito embora pela fé em Cristo sabemos que agora ou depois estaremos sempre juntos contigo nos céus. Mas, Pai, em nome de Cristo Jesus, acolha nossas petições. Restaura novamente a vida dessa nossa irmã, para que juntamente conosco possa dar graças ao Teu santo nome. E por meio de mais esse milagre, Senhor, testemunhar a fé verdadeira que está plantada em seu coração, que a tem sustentado até esse momento, para que aqueles que a conhecem possam também, por meio da sua vida, serem aproximados de Ti. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, de quem aprendemos a orar, de quem também, Senhor, colocamos as demais petições, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão abatidas, que Teu Espírito Santo possa consolar esses corações e essas vidas. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, que com toda confiança nos ensina a nos dirigirmos a Ti, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.